eu era criança, uma das frases que eu mais escutava, e eu escutei isso de diversas pessoas, era: não sonha muito alto, porque quando a gente sonha alto, a queda é maior. Coisas que eu fiz até agora me trouxeram um tipo de fardo, me trouxeram um tipo de peso. Eu tive sempre muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. A minha mente, ela nunca parava. Ela nunca para, na verdade. E a maioria desses sonhos, dessas ideias, quando eu tentava externalizá-las, quando eu tentava colocá-las em prática, eu era tomada por uma pressão que eu mesma colocava em mim. Eu colocava tanta expectativa naquilo que eu estava fazendo e eu tinha tantas e tantas ideias de melhoria, de como fazer aquilo ficar tão incrível, a ponto de eu olhar para aquilo que eu havia imaginado e eu já no meio do processo, enquanto eu estava já tentando colocar em prática, estava planejando, estava aprimorando, e eu olhava para aquela monstruosidade do que eu havia criado na minha cabeça e logo eu criava uma parede e falava: daqui eu não consigo passar. E de fato, com os recursos que eu tinha, que eu tenho, e com as habilidades, ou melhor, a falta delas, para aquilo que eu havia criado tamanha expectativa, seria impossível de fato eu construir, pelo menos naquele determinado momento. Mas talvez na posterioridade eu conseguiria. Mas precisava começar. E ninguém começa do alto, a gente começa de baixo. Mesmo planejando tanto e fazendo e tentando fazer acontecer, eu simplesmente desistia no meio do processo. Simplesmente por algo que eu mesma havia colocado como obstáculo na minha jornada. Isso se chama perfeccionismo. E sempre que eu tinha uma ideia, seja um projeto pessoal ou tentar criar um novo hábito, eu sempre mergulhava de cabeça. Porque o meu problema não era a indecisão, o meu problema não era a força de vontade, o meu problema era o excesso de cobrança. E eu passava dias amadurecendo aquela ideia, desenhando, planejando, fazendo com a estrutura para que aquilo acontecesse. Mas quando eu ia chegando cada vez mais perto de tirar aquela ideia do papel, o medo me paralisava. Eu era tomada por um medo, por uma ansiedade, e aquilo me consumia por dentro. Porque eu começava a enxergar todos os defeitos que aquele projeto tinha, porque de fato não tinha como ser perfeito, mas parece que na minha cabeça não conseguia entrar essa ideia de que nada é perfeito. E eu começava a ver todas as imperfeições daquele projeto, ou começava a ver o quanto que ele estava incompleto, o quanto que ele faltava amadurecer. Na minha cabeça não fazia sentido, parece que eu não conseguia entender que tudo é processo. E que de fato, às vezes a gente não vai começar com tudo já alinhado. Às vezes o que a gente precisa é começar. Aprimorar, a gente vai aprimorando conforme o tempo. E não já começa com tudo: ai, nossa, que lindo, que maravilhoso, olha que coisa perfeita que eu criei. Não. Primeiro que eu acredito que nem com o tempo vai ficar perfeito. E perfeito só o Senhor. Mas a gente sim vai amadurecendo cada vez mais e vai ajustando o que precisa e vai fazendo. Mas na minha cabeça fizesse com que aquilo fosse... Me perdi. E era um ciclo silencioso. Nesse ciclo de autocobrança, pensamento, ansiedade, medo, todo esse processo me levou para uma situação de extrema ansiedade, de um medo que era fora de mim. E esse ciclo, muitas vezes, quase que me fez perecer. Eu me cobrava, eu me comparava, eu me sentia tão pequena e eu me colocava numa situação de vítima. Eu me colocava em uma situação de coitada, pena de mim mesma. É horrível essa autocomiseração. Como que é horrível? Eu não sou uma vítima. Graças a Deus, com o tempo, a gente começa a amadurecer. A gente começa a
ter autoconhecimento, e é óbvio que a gente precisa buscar por isso, externalizar isso. Mas é muito difícil da gente lutar contra um inimigo em uma batalha quando a gente não sabe qual é esse inimigo. E eu demorei muito para entender que eu era perfeccionista, porque até então, para mim, o perfeccionismo parecia ter uma virtude. Eu me gabava de falar que eu era perfeccionista. Eu achava que isso era incrível, porque a minha famosa frase era: se não for para fazer com excelência, eu nem faço. Como se eu tivesse a capacidade de fazer alguma coisa bem feita nessa terra. Tudo que a gente faz de bom, tudo que nós temos de bom em nossas mãos, é porque o Senhor colocou nelas. E se eu posso gerar algum fruto com isso, essa virtude não vem da Bruna, essa virtude vem de Deus. Então, mesmo que eu me aproxime perto da excelência, ainda assim o mérito não é meu. E eu comecei a entender isso. E eu sempre fui uma grande sonhadora. Eu sempre sonhei demais e isso é algo meu. Desde criança eu sonho muito. Tanto é que quando eu era criança, uma das frases que eu mais escutava, e eu escutei isso de diversas pessoas, era: não sonha muito alto, porque quando a gente sonha alto, a queda é maior. Isso, de certa forma, não me bloqueou em sonhar. Continuei sonhando, meus pensamentos continuaram elevados, mas isso me bloqueou em fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou fracassar. Então é melhor não fazer. E demorou muitos anos para eu entender o quanto isso era grave, o quanto o perfeccionismo na caminhada cristã é grave. O Senhor, Ele não me chamou para sonhar, apenas sonhar também. Ele me chamou para obedecer. Os recursos, Ele vai dar conforme eu precisar. Provisão é isso. Não é eu ter aquilo que eu quero, é ter aquilo que eu preciso e fazer com aquilo que eu tenho. É o que vai me garantir que eu esteja no caminho certo. Não esperar o cenário perfeito. Não espere o cenário ficar perfeito, porque o cenário nunca vai ser perfeito. A gente sempre vai ter recursos ilimitados nas nossas mãos. A gente sempre vai pensar em 1001 outras coisas que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. Mas se a gente não tem, a gente vai fazer o quê? Faz com aquilo que tem. E se você também é assim, com muitas ideias, muitos sonhos, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas chegou o momento da gente começar a colocar em prática as ideias que nós temos. Chegou o momento da gente largar o medo, deixar o medo lá atrás e, com coragem e ousadia, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seja abrir o próprio negócio, seja constituir uma família, seja a maternidade, tantos e tantos projetos que a gente tem para fazer, seja projetos pessoais, projetos profissionais, projetos ministeriais, toda a nossa vida, em todas as nossas áreas, a gente está glorificando ao Senhor, ou pelo menos deveríamos estar glorificando ao Senhor. E quando nós deixamos de fazer por medo do fracasso, ou porque a gente não tem aquilo que nós gostaríamos de ter e a gente dá isso como desculpa, a gente está desobedecendo ao Senhor. Porque o Senhor nos confiou algo em nossas mãos. E uma hora a gente vai ter que prestar conta sobre aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, mas a gente não desempenhou por causa do medo e por causa do cenário onde estávamos inseridos. Se o Senhor colocou um sonho no seu coração, não tenha medo de realizá-lo. Ore, peça ao Senhor para que Ele faça com que você tenha a ousadia, a coragem de ser uma mulher exemplar e que não é paralisada pelo medo. E se você também está lutando contra o perfeccionismo, assim como eu, esse canal ele vai ter esse propósito. Não apenas falar sobre o perfeccionismo em si, mas sobre os nossos processos, sobre devocionais e tudo aquilo que for pertinente e for ajudar vocês
e me ajudar também, porque isso daqui é uma vitória, porque eu demorei muito pra fazer esse vídeo, muito pra poder externalizar isso, e eu tô muito feliz. E é assim que a gente começa. Aqui tem um tripé improvisado, tem um computador aqui do lado com um script, não tem microfone, provavelmente o áudio não vai ficar muito bom, mas a gente simplesmente começa. Então se inscreve no canal, manda pra sua amiga que também tá lutando contra o perfeccionismo e vamos juntas fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Nós fomos chamadas para obedecer e não para ser perfeitas.